Fala galera, maravilha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions. E eu sou o Dan Torres. Tema de hoje: como saber se cheguei no meu limite genético? É isso mesmo, um tema bem interessante para você estar por dentro. Se você tem muito ainda para chegar no seu limite, se você já chegou. Então vamos lá, me acompanhe que você já vai saber. Dizem a maioria das pessoas que o limite genético para naturais, tá? Naturais, é 5 anos e ponto final. Pessoal, na verdade, esta é a média, pois depende muito da genética da pessoa. Então, vamos botar que é entre 4 e 6 anos, geralmente. Então, a média seria 5 anos, mas não é uma regra. Ah, tem que ser exatamente 5 anos. E, pessoal, na média de 5 anos, se você fizer tudo perfeito. Senão você pode levar 6, 7 anos ou muito mais que isso, ou até mesmo nunca chegar no seu limite natural. Então, vai depender de vários fatores. Um deles, é claro, é o treino. Então, dentro do treino, tem várias questões importantes, né? A frequência, então, para você chegar no seu limite natural indo 3, 4 vezes na semana, você jamais vai descobrir seu limite natural. E aí tem a questão de treinar até a falha, utilizar técnicas avançadas de treino, principalmente se você já é avançado. Tem que ver a questão da periodização de treinamento. Então, só na parte do treino já são várias questões. Aí entra também a questão da alimentação, né? Você tem que fazer uma alimentação de acordo, seja na fase bulk, na fase cutting. Tem a questão do descanso adequado. Além desses três que seriam os principais, também tem a questão dos baixos níveis de estresse, porque se você está com um nível de estresse mais elevado, o estresse ele gera catabolismo muscular, ou seja, você tem perda de massa magra. E também tem a questão da boa ingestão de água, porque quando você ingere mais água, você leva mais água para as células musculares. E tem aí, no caso, a hipertrofia sarcoplasmática. Inclusive, eu fiz um vídeo falando da hipertrofia sarcoplasmática e da hipertrofia miofibrilar, né? E a diferença entre elas. Então, sempre quando vocês tiverem uma dúvida, lembre-se sempre de procurar Dan Champions mais o tema. Bom, vamos lá. Na fase bulking, é uma fase em que você vai ganhar mais massa magra, chegando no seu limite natural. Porém, no final da fase bulking, não é a melhor hora para você ver o seu limite genético. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Você vai tirar a circunferência do bíceps. Aí você vai falar, nossa, deu, vamos supor, 40. E aí, você vai ver que quando você chegar na fase ideal, então vamos supor, no caso, porcentagem de gordura corporal ideal para você, que aí pode variar bastante, né? Vamos supor, 15%, né? Etc. Você vai ver que a sua circunferência vai ser bem menor, porque quando você fez a medida do braço e deu 40 centímetros, esses 40 centímetros não é só a quantidade de massa muscular que você tem, por exemplo, no caso do bíceps e tríceps. Tem muita gordura, porque quando você chega no final da fase bulk, você está, vamos supor, com 20, 22% de BF, que é o Body Fat, né? Então, índice de gordura corporal adiposa. Então, não é a melhor hora para você ver o seu limite natural. O ideal seja na fase cutting, com um percentual de gordura mais baixo. Então, para ver o seu limite genético, você sempre tem que levar em consideração a quantidade de gordura corporal adiposa versus a quantidade de massa magra. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Porque entra a questão da preferência. Então, tem pessoas que preferem 18% de gordura corporal adiposa e não tem interesse de ficar mais definido. E ela quer se manter com essa porcentagem de gordura. Tem pessoas que já, por exemplo, 16, 12, até mesmo 10%. Geralmente, a maioria das pessoas se contentam em chegar num percentual de gordura corporal adiposa de 12%. Então vamos supor que seja 12%. Quando você chegar nessa fase, né, nesse percentual de gordura, aí sim, você tira todas as medidas, né, e isso o profissional de educação física ele vai poder fazer uma avaliação bem precisa, né, através de adipômetro, fita métrica, entre outros parâmetros.
E aí você vai perceber o seu limite genético de acordo com a quantidade de gordura que você desejar. E, lógico, geralmente, ou pelo menos, não vou dizer sempre, mas geralmente é quando você está com BF mais baixo. Porém, atleta aí já muda bastante, né? Como o atleta ele tem que estar extremamente definido para subir no palco, para aí sim poder competir e com grandes chances de chegar nas primeiras colocações, ele tem que estar com BF de aproximadamente 6%. Já teve alguns atletas que chegaram a 3%, pessoal. Isso é algo muito difícil. São pessoas que já têm uma genética, no caso, ectomorfo, que tem bastante facilidade para definir. Então, nesse caso, eles precisam de um BF muito, muito baixo, independente se eles preferem esse BF ou, de repente, 8%, 10%. Então, nesse caso, varia bastante. Então, pessoal, se após mais ou menos 5 anos você perceber que estagnou e você fez de tudo, absolutamente de tudo, para ter o melhor físico possível, né? Se dedicou com relação a todos aqueles pilares que eu falei para vocês, né? Treino, dieta, descanso, boa ingestão de água, baixos níveis de estresse. Se você vê que realmente não conseguiu sair dali, aí é porque você realmente estagnou, e aí nesse caso não é mais possível você continuar evoluindo e obter ainda mais massa muscular. Aí nesse caso, para ultrapassar esse limite natural, só usando esteroides anabolizantes. Aí realmente não tem como. Só que, como eu já falei em alguns vídeos, né, não indico o uso de esteroides anabolizantes, porque vocês sabem, pessoal, tem muitos efeitos colaterais, principalmente dependendo de quanto tempo você usar, qual droga e quais drogas você usar e a quantidade delas. Quanto mais esses 3 quesitos forem maiores, mais colaterais você vai ter, prejudicando sua saúde e até mesmo fazendo com que a sua expectativa de vida seja menor. Agora, com relação ao limite natural para hormonizado, principalmente no caso aí atleta, o limite genético geralmente é 10 anos, 12 anos, 15 anos ou mais. Então vocês podem até observar, né? Os grandes e maiores vencedores do Mr. Olympia, Arnold Classic, entre outros campeonatos de grande renome, eles chegaram no seu auge com, por exemplo, 32, 35, até mesmo 40 anos. Então, vocês podem ver que eles com certeza treinam muito mais do que 10, 15 anos, né? E ainda por cima usando esteroides anabolizantes. Isso ocorre porque é o seguinte, o atleta ele vai tomando esteroides anabolizantes e vai acertando ali quais esteroides ele deve tomar, a combinação de 2 ou 3 ou 4, a quantidade, e também tem a questão do tempo, né? Quanto mais tempo ele toma hormônios, mais ele consegue continuar evoluindo, mesmo ultrapassando e muito o limite natural, que é mais ou menos 5 anos. Voltando a falar dos alunos naturais, né, que não tomam esteroides anabolizantes, você pode ainda continuar evoluindo mesmo após 5 anos, mas aí no caso apenas músculos fracos ou preferidos. Então vou dar um exemplo. Você chegou no seu limite natural, vamos supor, em 5 anos. Aí tem um músculo fraco que você fala, nossa, mas vamos supor, deltoide medial. Nossa, mas o meu deltoide medial não está acompanhando o meu peitoral, costas, bíceps, tríceps. Aí no caso você joga um foco nesse músculo fraco, em contrapartida você vai tirar o foco dos outros músculos, ou seja, você vai ter que treinar menos algum ou alguns músculos para ter o foco nesse músculo fraco. E não somente músculo fraco, vou dar um outro exemplo. Você tem o seu bíceps acompanhando, né, em proporção os outros músculos, né, tríceps, peitoral e costas, né? Então o seu bíceps está ok. Mesmo assim, você fala, não, mas eu quero ganhar mais bíceps, porque é o meu músculo predileto, mesmo ele já estando legal. Enfim, mesmo você tendo uma genética boa para bíceps, né, o que varia de pessoa para pessoa, de músculo para músculo. Mesmo assim eu quero ter um bíceps ainda maior, porque é meu músculo predileto. Aí no caso é a mesma coisa, você consegue jogar o foco nele,
mas vai ter que diminuir, né, o volume de treino de outros grupamentos musculares e com isso diminuir o volume muscular desses grupamentos para poder aumentar o volume muscular do bíceps, no caso. E saindo dessa questão da estética, né, você consegue evoluir outras questões, né? Então, no caso, capacidades físicas. Então, você estagnou com relação à estética corporal, mas ainda você consegue evoluir, por exemplo, força máxima, resistência muscular localizada, VO2 máximo, flexibilidade, agilidade, enfim, entre outras capacidades. Então, se você chegou no seu limite natural com relação à estética, você pode estar explorando essas capacidades físicas, e isso é muito bacana, porque aí isso acaba sendo motivacional para você continuar treinando sempre. Até mesmo porque se você parar de treinar ou treinar com menos frequência, você começa a perder massa magra, e aí você já não vai estar mais no seu limite natural. E aí você vai ter que voltar a treinar, fazer tudo certinho, para novamente chegar no seu limite natural. Pessoal, na internet, vocês até conseguem encontrar calculadora de limite genético. Então você joga vários dados lá, né? Como circunferência do punho, tornozelo, altura, peso, entre outras questões, e você consegue ver qual é o seu limite natural com determinada porcentagem de gordura corporal adiposa. Só que, na real, pessoal, não é muito preciso. Então, sempre é melhor você descobrir o seu limite natural fazendo uma avaliação física completa, né? Igual eu falei, utilizando adipômetro, ou pode ser a InBody, né? Que aí, no caso, você consegue ter essas medidas também. Fita métrica, enfim, vários parâmetros. A calculadora eu não recomendo porque o resultado pode ser, não vou dizer assim extremamente impreciso, mas com uma certa relevância. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje. E se você quiser me contratar para chegar no seu limite natural ou até mesmo hormonizada de uma forma mais rápida, né, principalmente se você está estagnado, está tendo dificuldades com relação aos treinos e sabe que ainda tem potencial genético, mas ainda não conseguiu explorar, você pode estar me contratando como seu personal trainer ou até mesmo com assessoria esportiva. E peço a vocês agora que se inscrevam no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais e mais. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Aproveitando também, peço a vocês que ativem o sininho do YouTube, pois assim vocês sempre irão estar atualizados com os novos vídeos que eu vou fazer para vocês. Então, já sabem, né? Vamos que vamos, vamos pra cima!